E aí, galera do Khan Academy, nos últimos vídeos nós estávamos falando sobre derivadas parciais de funções vetoriais e até agora aprendemos a calcular estas derivadas e também tivemos um início de intuição sobre como interpretá-las. Todo o processo de interpretação destas derivadas vem através daquela simplificação que utilizamos, onde desenhamos este plano xadrez aqui no espaço e observamos como este plano TS se transforma na nossa superfície paramétrica V de TS. Lembrando aqui que este plano somente contempla valores entre 0 e 3 para t e para s também. Como dito anteriormente, para interpretar esta derivada ΔV por ΔT, você imagina uma linha que representa o movimento no sentido mais t, e conforme todos os pontos do plano TS se movem para seus respectivos valores de saída, você obtém uma curva, desenhada aqui em vermelho, e, além disso, você também consegue observar as outras curvas paralelas a esta em vermelho. Essa derivada parcial nos dá um certo vetor tangente que corresponde ao movimento na direção t, e quanto maior for o vetor, mais rápida é esta mudança, indicando que a função é muito mais sensível a deslocamentos na direção t, por exemplo. Vamos agora calcular e interpretar a derivada parcial em relação à variável s. Então, teremos ΔV sobre ΔS e desta vez, antes de calcular a derivada, nós vamos ver primeiro a interpretação gráfica. Podemos pensar agora, qual a linha que representa o movimento na direção S e que ao mesmo tempo mantém os valores de t constante? E esta é a linha desenhada em amarelo no nosso gráfico, e como você pode ver, esta linha passa pelo ponto 1,1, então sabemos que t igual a 1 e que s varia livremente aí dentro do nosso limite 0 e 3. E observando aqui o comportamento dessa linha amarela, quando o plano TS se transforma na superfície descrita pela função v de TS, você consegue observar o comportamento dessa função conforme s varia e t permanece constante. A linha se inicia aqui e conforme s sobe seu valor, a função vai para a esquerda e para cima. E novamente, essa textura em xadrez aí que utilizamos para o nosso plano e para a nossa superfície ajuda muito, pois ao observar a intersecção dessas linhas que são formadas, sabemos que uma linha representa movimento na direção t e a outra movimento na direção s. Voltando então para o nosso plano, podemos pensar neste ΔS aqui como um pequeno deslocamento na direção S. Já o deslocamento na superfície resultante seria este aqui, tangente à nossa curva, e ele é justamente o nosso parcial V dividido ou escalonado de acordo com aquele pequeno deslocamento S. E temos aqui definida a razão em que deslocamentos no parâmetro S influenciam a nossa superfície resultante. Vamos agora voltar e realizar o cálculo desta derivada aqui. Para a primeira componente teremos menos 2s, já que t² se comporta como uma constante. Para a segunda componente teremos apenas t. E para a terceira componente teremos 2ts menos t². Vamos inserir então valores de entrada aqui na nossa função. Vamos inserir dessa vez os valores 1, 1, que é aquele ponto em vermelho no gráfico. Para a primeira componente temos menos 2 vezes 1, que é menos 2. Para a segunda componente temos apenas 1 por substituição direta. Já para a última componente teremos 2 menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, conforme vocês podem ver, o esperado é que deslocamentos na direção S resultem em valores de saída mais à esquerda, ou seja, no sentido menos x, subindo, ou seja, no sentido mais y, e também valores que avançam na própria direção S, ou seja, sentido mais e. E se voltarmos ao nosso gráfico, podemos ver que este cálculo também está bem alinhado com a nossa função, já que de fato x está se tornando mais negativo conforme s avança, e as variáveis y e z se tornam mais positivas conforme o s avança. Dá até para notar que o movimento na direção x é favorecido em relação às outras direções, dado o coeficiente 2 aqui da nossa derivada. E lembrando também que este resultado da derivada aqui é um vetor tangente a essas curvas formadas, então teríamos aqui vetores, um ΔV, ΔT e o outro ΔV, ΔS. E a partir dos conceitos apresentados neste e nos outros vídeos, muitos outros conceitos podem ser entendidos como plano tangentes, derivadas para cálculos direcionais e também o conceito que iremos abordar no próximo vídeo, que são derivadas parciais de campos vetoriais, onde essas ideias de linhas que se movem em determinadas direções não são tão válidas, porém o que permanece é aquela pergunta que a derivada parcial tenta responder. Qual o deslocamento resultante gerado por um pequeno deslocamento em determinada direção? Então é isso, galera. Nós nos vemos no próximo vídeo.